Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Nesse episódio, abordaremos os principais aspectos relacionados ao manejo de plantas em relação à fisiologia e nutrição, para se obter o equilíbrio funcional dos principais cultivos brasileiros. Para tanto, recebemos hoje o saudoso professor Gustavo Pazzetti, engenheiro agrônomo e mestre em fisiologia vegetal pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em produção vegetal pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente, é professor do curso de agronomia da Universidade de Rio Verde. Comigo aqui, eu tenho o prazer de dividir esse episódio com a Luciele Leolato e com a Vanessa Rosa. Um alô para os ouvintes, Luciele. Olá, Lucas, Vanessa, professor Pazzetti e a todos os ouvintes. Eu sou a Luciele, sou consultora de desenvolvimento de mercado da região centro do Goiás e é uma satisfação estar dividindo esse podcast com vocês, em especial com o professor Pazzetti. Eu tenho certeza que nós teremos uma discussão riquíssima hoje sobre fisiologia e nutrição de plantas. Muito obrigado, Luciele. Vanessa, dá um alô para os nossos ouvintes. Eu sou a Vanessa, atuo no desenvolvimento de mercado da Regional Centro-Sul em Rio Verde. É um prazer, professor, recebê-lo aqui com a gente para bater um papo sobre fisiologia das lavouras, né? Uma satisfação recebê-lo aqui. Externo inicialmente o meu grato, né, e imenso agradecimento à ICL pela belíssima oportunidade que me concede para estarmos nesse bate-papo sobre manejo fisiológico dos cultivos, né, para conseguirmos o que eu considero seja de mais importante, o equilíbrio funcional do cultivo. Excelente, professor. Muito obrigado. Professor, até para a gente começar aqui, por curiosidade, quantos anos que o senhor já está aí trabalhando com agricultura e com a docência? Lucas, eu estou com a docência há 29 anos, né? E efetivamente há 29 anos também trabalhando com pesquisa, né? E também tentando levar a fisiologia ao produtor de uma forma que ele consiga entender que a saída para a gente conseguir expressar o potencial genético de cada cultivar ou de cada híbrido, porque hoje isso é claro e evidente, né? Temos cultivares híbridos com excelente potencial genético, né? Mas o sistema de produção ele não depende só da genética, né? O sistema de produção depende de ambiente e de manejo. E ambiente a gente não domina, né? Podemos impor um ambiente muito mais favorável para o cultivo. Como? Através de manejo, né? E o que eu entendo é que se não se focar em manejo fisiológico e manejo nutricional, vai ser muito difícil fazer com que a gente consiga, né, com que aquele híbrido ou aquela variedade expresse todo o que ele tem geneticamente para produzir. Professor, já pegando o gancho do que o senhor comentou aqui para a gente, eu já participei de muitos bate-papos com o senhor, e o senhor fala bastante sobre, assim, para a gente alcançar altos níveis produtivos de uma lavoura, é necessário ter aquele manejo assertivo, que vai desde a escolha do híbrido ao tratamento da semente, até a maturação fisiológica completa, né? Então, eu queria que o senhor continuasse comentando mais e enumerasse para a gente quais os fatores que são fundamentais para um bom estabelecimento inicial da lavoura. O que o produtor precisa fazer para aquele estabelecimento inicial ser assertivo e garantir o resto do cultivo? Excelente, Vanessa, a sua colocação. Eu basicamente considero que quando o produtor consegue o bom estabelecimento inicial da lavoura, ele está com mais dos 50% do jogo ganho. Não tenha dúvida disso, né? Porque a proposta é nós, através de todas as ações, né, envolvendo desde qualidade fisiológica de semente. Isso é importante. Hoje, o custo da semente no sistema de produção ele se tornou bastante considerável. Por causa de quê? Por causa dos eventos que estão associados à genética, à transgenia, que condicionam para obtermos variedades com tolerância ao estresse químico, herbicida,
tolerância para a grande maioria dos lepidópteros, né? Para não perder a área foliar por dano, enfim. Mas o mais importante de tudo, dentro da semente, é o potencial de produção que deve ser expresso ou valorizado não apenas por uma boa germinação, mas sim pelo excelente vigor da semente. Essa é a proposta inicial, né? E nós ofertarmos a essa semente tratamento que permita uma germinação rápida, uma utilização de reservas mais eficientes pelo embrião, né? Para que esse, após emergência, se estabeleça como plântula com potencial produtivo, né? Então, não tenha dúvida de que qualidade de semente e tratamento associado a essa semente são premissas básicas para o bom estabelecimento da lavoura. Agora, o que é a verdadeira agricultura? Há um velho e sábio provérbio chinês que categoricamente afirma ser a verdadeira agricultura aquela quando se pratica a maior eficiência no aproveitamento da luz solar pelo cultivo, tá? E aí, se nós analisarmos isso de uma forma assim, bastante rápida, há 2 alicerces importantes para tentar buscar cultivos que sejam formados por plantas que apresentem maior eficiência no aproveitamento da radiação solar. Um deles é distribuição espacial mais adequada. E isso está, sabe, o concurso estratégico Soja Brasil, o Comitê Estratégico Soja Brasil, ali existe um volume de informação muito importante, né, que aponta para fatos básicos, né? E um deles é distribuição espacial de plantas, no sentido de que, da gente lembrar que a nossa unidade de produção no campo é a planta. E essa planta não pode estar intraespecificamente competindo por luz. E da mesma forma, não pode haver muito buraco na linha de semeadura, ou seja, plantas que não estão presentes, porque essa unidade de planta ela se perdeu. E em algumas espécies vegetais não existe plasticidade morfológica nem fisiológica para tentar fazer a compensação. Pode ser que em algumas variedades, né, que engalha mais, a planta consiga, estando mais isolada, maior pegamento de estruturas reprodutivas. Mas a proposta não é essa. A proposta é que a gente possa ter distribuição espacial de plantas para não ter competição por luz. Esse é um dos alicerces. E na busca de maior eficiência no aproveitamento da luz solar, nós lembrarmos que a planta, ela é uma máquina, apenas é uma máquina biológica. Mas no contexto como máquina, não temos como imaginar maior eficiência no rendimento de uma máquina se essa máquina não se refrigera. Raiz, a primeira estrutura que rompe o tegumento quando dá germinação é radícula. E o sentido dessa radícula é geotrópico positivo, o sentido de crescimento. Então, tendo vigor de semente, qualidade de tratamento que permita, né, que esse embrião aproveite de forma mais eficiente as reservas, que germine mais rápido, que emerja depresa e de forma uniforme, né, estando bem estabelecido e respeitando o sentido de crescimento da raiz, ora, o jogo está definido. O jogo está definido. Nós iremos ter planta que durante a maior parte do dia vai estar refrigerando via transpiração e automaticamente com um balanço positivo de carbono. Conseguir obter balanço positivo de carbono será muito mais fácil, né? Essa é a proposta. E nós, nessa fase inicial de estabelecimento, lembrar que o que a planta mais investe, por exemplo, se nós olharmos para a fenologia da soja, o investimento fortíssimo de crescimento radicular em profundidade vai até V4 ou V5. E não para. Continua. E aí depois a explosão de pérolas radiculares. Beleza? Esse seria, na minha visão, o que nós deveríamos buscar inicialmente para o bom estabelecimento de uma lavoura, né? Plantas vigorosas, bem distribuídas e que apresentem subsídio para crescimento radicular em profundidade.
Excelentes colocações, professor. Até o senhor falou muito bem da questão do aproveitamento da luz solar, né, que é um dos nossos desafios, através de uma distribuição mais equidistante de plantas. E falando de aproveitamento, não tem como a gente não falar de fotossíntese, que é um dos processos metabólicos mais complexos e talvez um dos mais incríveis que nós temos, né? E através de um conhecimento de fotossíntese, a gente pode entender melhor esse funcionamento da planta e também adaptar o nosso manejo para termos maiores produtividades, como o senhor mesmo colocou. Então, eu gostaria que o senhor comentasse assim, de uma forma didática para os nossos ouvintes o processo fotossintético da planta, tá? Ressaltando o quanto ele é influente na produtividade final da lavoura e também como situações estressantes podem interferir no bom funcionamento da fotossíntese. Ótimo, que excelente colocação. Adorei, na verdade, né? Eu começaria as minhas colocações dizendo o que seria de nós se não fosse a fotossíntese, né? Com certeza não existiríamos e tampouco existiria diversão, né? Quando se pensa numa boa cerveja, né? Num bom vinho, isso é fotossíntese. Arroz, alface, beterraba, cenoura, o que você imaginar de alimento é fotossíntese, até a própria carne, né? Afinal de contas, o boi se alimenta do capim, né? Que se não fizesse fotossíntese, também nós não teríamos carne. Bom, a fotossíntese é um processo incrível, né? Talvez, ao lado da respiração, eu digo, são os principais processos fisiológicos da produção, mas não são o único, né? A fotossíntese em si, ela precisa de luz, CO2, uma maquinária fotoquímica que utiliza a luz como fonte energética para poder oxidar a água, né? Os vegetais são fantásticos, né? Os vegetais conseguem utilizar a água como gasolina para poder funcionar, né? Então, esse é o contexto, né? Se queima a água. No contexto químico, queima é caracterizado por oxidação, que nada mais é sequestro de elétrons, né? Então, a maquinária fotoquímica aprendeu isso. Aprendeu a utilizar a luz para se energizar ao ponto de roubar elétrons da água. Esses elétrons, então, essa própria maquinária fotoquímica consegue, a partir desses elétrons, formar NADPH diretamente e indiretamente ATP, energia química. E num evento posterior, academicamente conhecido como fase bioquímica, a energia que foi produzida pela maquinária fotoquímica é utilizada para reduzir CO2 a carboidrato. Então, na essência, a fotossíntese é uma reação química de oxirredução, onde a água é oxidada e o CO2 é reduzido a carboidratos, né? O que se deve buscar, né? Quando a gente falou sobre o velho provérbio chinês de maior aproveitamento da radiação solar, o que se deve buscar é que a maior parte do dia nós tenhamos plantas com maior eficiência fotossintética. Ora, o evento fotoquímico é a interação de luz com maquinária oxidando a água, produzindo energia química. Mas o evento bioquímico, que é de natureza enzimática, né? É um ciclo que resulta na produção de açúcar, nós devemos lembrar que ali nós temos várias enzimas. A principal de todas, que é a proteína mais abundante no planeta Terra, mais de 50% da proteína solúvel da folha é rubisco, né? Que é uma enzima com uma característica que não é encontrada no reino vegetal. Ela possui a capacidade tanto de carboxilar, fazendo carboidrato, fazendo fase bioquímica da fotossíntese, mas também, ao mesmo tempo, ela possui a habilidade para trabalhar em caráter oxidativo, né? Então, rubisco, ribulose 1,5-bifosfato, carboxilase, oxigenase, na proporção 3:1. A cada 3 carboxilações, simultaneamente uma oxigenação. Essa oxigenação é o que a fisiologia batizou como fotorrespiração. Definindo fotorrespiração, que é um fenômeno
funcional e metabolicamente ligado à fotossíntese, por essa atividade dupla, produz carboidrato e queima carboidrato. Ora, se nós imaginarmos proporção 3:1, num total de 4, uma oxigenação. Imediatamente, se aceitamos a fotorrespiração em caráter indesejável, que não é indesejável por quê? Porque ela está oxidando o carboidrato. O carboidrato que já tinha sido produzido passa a ser oxidado. E isso representa a perda de 25%. Quando no passado, década de 50, se descobriu a fotorrespiração, a ela foi atribuída um caráter indesejável. E de fato é, porque deprime a eficiência fotossintética em no mínimo 25%. Em algodão pode chegar a 40%. E aí, qual que é o detalhe? O detalhe é a questão térmica, que será o nosso grande desafio daqui para frente, porque na grande maioria do Brasil que eu rodo, nós temos um problema sério, que é solo contrariando o sentido de crescimento de raiz, sentido lógico do crescimento da raiz. E ali, quando nós temos isso, nós iremos ter ao longo do dia planta que permanecerá mais tempo de estômago fechado, limitando não apenas a entrada de CO2 para fazer a fotossíntese, mas limitando porque, ao bloquear a transpiração, limita o principal processo de refrigeração de uma planta. Temperatura aumenta, e o que nós temos com isso? Quando nós olhamos, vai entrar menos CO2, e ainda assim, o pouco CO2 que entrar, o coeficiente de difusão de CO2, na medida que aumenta a temperatura, diminui, o de oxigênio aumenta. Então, nós teremos uma rubisco trabalhando mais como oxigenase do que como carboxilase. E aí, obviamente, nós chegamos a uma maior frequência de balanço menos positivo de carbono. Temos que buscar cultivos a maior parte do tempo com balanço positivo de carbono, tentando ao máximo permitir que a fotorrespiração seja menor. Há um tempo atrás, eu escutei algumas pessoas, inclusive do exterior, apontando a fotorrespiração como se ela fosse uma falha da fotossíntese. Isso é o maior disparate que eu já ouvi na minha vida. Olha, eu não sou um cientista daqueles, mas isso é o maior disparate que eu já ouvi na minha vida. A fotorrespiração é uma válvula de escape fundamental para as plantas C3. Não tem como excluir a fotorrespiração, é uma coisa inata. Agora, as plantas C4, fotossinteticamente mais evoluídas, elas conseguem quase que excluir a fotorrespiração. Mas a proposta seria essa, esse é o nosso grande desafio. Então, a fotossíntese é isso, na essência, transformar CO2 em açúcar, para que esse açúcar seja canalizado para os drenos, não importa qual que é o dreno, se no vegetativo sistema radicular ou parte aérea, ou no reprodutivo, aquilo que nos interessa do ponto de vista do retorno econômico, que são grãos, frutos, enfim. Excelente, professor. Eu concordo muito com essa questão que o senhor comentou da fotorrespiração. Realmente, eventualmente, a gente ouve ou lê trabalhos em relação a deixar de fotorrespirar uma planta C3, e normalmente ela até vive em condições de laboratório. Quando traz para o campo, ela não vai para frente, Isso é bem comum de acontecer. Excelente a abordagem do senhor, muito obrigado. E até um ponto interessante, professor, que o senhor comentou tanto essa necessidade da planta se refrigerar. E é interessante que os dados aí do SESB e os dados práticos que a gente tem observando de fato, o quão importante é a profundidade do sistema radicular para acessar a água, professor? Há um tempo atrás, a gente estava discutindo um pouco sobre qual o tamanho do perfil que seria ideal para o produtor. E a gente chegou numa conclusão muito interessante, que o perfil ideal ele tem que ser personalizado, professor? Porque tem regiões que chovem mais e tem menos problemas com estresse hídrico, mas outras regiões talvez é mais desafiador. A gente tem que aprofundar um pouco mais o perfil, evitando impedimentos químicos, com alumínio, por exemplo, e físicos, da compactação do solo. Mas muito bom essa abordagem do senhor. Obrigado.
De fato, Lucas, olha, esse é o X, né? Eu conversei muito tempo e ainda me mantenho em contato com o Henri Sacco, o João Dantas, né? Que participaram assim um pouco mais de perto lá do SESV, e eu também tive acesso a outras pessoas dentro do SESV, né? E quando se perguntou o que de comum tem essas áreas onde está se produzindo soja há um tempo atrás, acima de 80 sacas, acima de 90 sacas, que de comum tem essas áreas, né? E nas análises de dados que eles observaram lá, né, primariamente não há impedimento químico, não há impedimento físico, há uma melhor distribuição de bases ao longo do perfil, há mais matéria orgânica, o melhor indicador da qualidade de solo, a melhor distribuição de boro. Olha, quando nós falamos em boro, nas dicotiledôneas, né, vocês trouxeram, e tomara que vocês sempre tragam o que eu chamo o último dos moicanos da nutrição mineral, né, que é o Dr. Ismail Kakimaki, né? Nossa, aquele homem, ele desenvolve cada pesquisa e nos desafia a pensar um pouco mais, né? Ele claramente mostra nos trabalhos dele que, especialmente as dicotiledôneas, que estão com melhor suficiência de boro no solo, elas não sofrem tanto por aquele alumínio que poderia estar em camadas um pouco mais profundas, onde talvez o gesso não chegaria, onde o cálcio não chegaria, até pela questão química, né, ou pela questão física. Então, uma planta com melhor boro, ela produz menos sítios com carga negativa na parede celular, né, que ele chama de pectina metilada não esterificada, né? E aí, quando a planta sofre deficiência de boro, mais sítios negativos, maior predisposição à absorção de alumínio e, obviamente, maior toxicidade, repercutindo em sensível redução de crescimento radicular. E a alma da planta, Lucas, o que dá estabilidade funcional para uma planta, e isso o produtor precisa urgentemente entender, é sistema radicular. Maior biomassa de pelo radicular, que é a alma da raiz. Excelente, professor. E até um ponto importante em relação ao boro, né? A gente vê ainda muitos sojicultores trabalhando com boro somente na dessecação, um ácido bórico, um octaborato, e a gente vê que muitas vezes não é suficiente, né, professor, para o ciclo. Antes a gente falava do nível crítico de boro de 0,6 miligramas por decímetro cúbico. Hoje a gente já está falando em termos de 1, algumas pessoas adotam até 1,2 miligramas por decímetro cúbico em relação ao nível crítico de boro. E para chegar nesse nível, de fato, a gente tem que fazer uma correção no solo, né, com fertilizante no solo, além somente do uso aí na dessecação. Não há dúvida, Lucas. Olha, eu vejo assim como um dos elementos bastante limitantes em grande maioria dos solos do Brasil, né? O boro. Algumas pessoas, claro, com muito mais pessoas, rodeado de pessoas com maior capacitação técnica, têm se antenado muito a isso, né? E a dinâmica do boro é complicada, sabe, Lucas? Porque até pouco tempo atrás a gente pensava que nos solos mais argilosos, por exemplo, né, não haveria problema com disponibilidade de boro. E hoje nós sabemos a argila exercendo um poder de complexação forte sobre boro, né? Os trabalhos mostram que aquele alumínio recém-precipitado, né, por efeito da reação do calcário com a água, né, que eles chamam de hidróxido de alumínio amorfo, também tem um poder de sequestrar boros, sabe? Nos cultivos onde se trabalha com obrigatoriamente maior necessidade de aportes de nitrogênio, se o cara não estiver atento, e já tiver níveis pouco suficientes de boro, ele vai expor a planta à deficiência de boro, né? E olha, até mesmo nas monocotiledôneas nós temos visto deficiência de boro, né? Milho com deficiência de boro, né? Em milho pipoca, então, a demanda por boro é muito mais altíssima, né? E outro detalhe também importante que a gente tem visto, a grande maioria da agricultura no Brasil se atenta pouco para o enxofre, Lucas, sabe? E enxofre, e nesses cultivos onde a adubação nitrogenada de cobertura é uma obrigatoriedade, se não se trabalhar com enxofre, nós vamos ter plantas com uma eficiência muito baixa no aproveitamento do nitrogênio que foi absorvido, né? Porque se você imagina solos, né, que já estão bem corrigidos, onde há disponibilidade de água,
qualquer ureia, qualquer sulfato de amônio, em 10, 15 dias já não existe amônio lá. Estará tudo transformado em nitrato. E se você perguntar para a planta o que ela prefere, se absorver amônio ou nitrato, ela te responderia, eu prefiro nitrato, ok? Porque o risco que ela sofre ao absorver nitrato, desintoxicar é menor do que o risco que ela sofre quando ela absorve amônio. Só que aí ela entra num dilema, né? Para aproveitar o nitrato, ela precisa metabolicamente transformar esse nitrato em amônia. E as enzimas envolvidas nessa transformação de nitrato em amônia, para poder ser assimilada, todas elas dependem de enxofre, as duas. Molibdênio, né? Ferro, a gente não vai se preocupar tanto porque é o elemento que mais prevalece nos nossos solos, né? Mas enxofre, molibdênio, enfim, o manejo nutricional ele tem que ser olhado com muito mais carinho, né? Não é apenas comprar fertilizante e colocar lá, né? Precisamos de um bom mapeamento de solo e também precisamos do melhor extrator, que vai revelar o status nutricional do nosso solo, que é a análise foliar. A análise foliar, o produtor que hoje não se antenar para tentar monitorar seu cultivo pela análise foliar, ele terá menos opções, por assim dizer, na tentativa de ter um cultivo mais equilibrado, né? Porque, como eu disse, não é só colocar fertilizante, né? Nós temos que olhar para a dinâmica nutricional de cada nutriente no solo, né? E depois, o que acontece com esse nutriente na planta? Aí entra a fisiologia para nós termos uma planta melhor preparada, porque não tem como, Lucas, imaginar que fungicida, inseticida, herbicida vai aumentar a produtividade. Essas não são ferramentas para aumentar a produtividade. Nós precisamos de cultivos funcionando de forma refrigerada a maior parte do dia e nutricionalmente equilibrados. Essa é a base primordial. Excelente, professor. Até trazendo um pouquinho do que o senhor comentou sobre a fotossíntese e sobre essa questão do metabolismo do nitrogênio, eu vou trazer nossa conversa um pouquinho para a parte da soja. E é muito interessante a gente pensar a relação que tem entre a fotossíntese e a FBN na soja. Tem um dado da professora Maria Ângela Hungria que ela comenta que o custo de fotoassimilados da FBN é em torno de 30%. Né? 30% dos fotoassimilados são direcionados para as bactérias. Professor, e o que a gente pode fazer para tornar o processo de FBN o mais eficiente possível? Lucas, o nosso bate-papo está um show, viu? Coisa boa. Lucas, eu disse para você aqui que nós precisamos de plantas se refrigerando a maior parte do tempo possível, né? E, obviamente, isso representa maior eficiência fotossintética. Precisamos de plantas nutricionalmente bem atendidas, mas de forma equilibrada. Mas também não podemos deixar de pensar no ambiente biológico do solo, porque seria muita inocência da nossa parte admitirmos que plantas que, a partir do momento que emergem, que são fixas e que na hora do aperto não tem para onde correr, ao longo dos anos tiveram que se valer por si próprias para terem sucesso evolutivo. Essa é a maior bobagem que a gente pode pensar, né? As parcerias dos vegetais com micro-organismos, elas são milenares, sólidas e muito importantes, né? E você trouxe à tona, talvez, a parceria biológica mais importante para a soja, mas não é a única. Agora, quando nós olharmos no sentido da pergunta, né? O que fazermos para nós termos a maior eficiência no aproveitamento da fixação biológica de nitrogênio? Primeiro, nós temos que pensar nos aspectos químicos e nutricionais que estão por trás da sobrevivência da bactéria no solo, nos aspectos nutricionais envolvidos na infecção e no reconhecimento do pelo radicular ou do sítio de infecção no pelo radicular por parte da bactéria, e posteriormente na transformação pleomórfica que ocorre com a bactéria do nódulo, que se transforma em bacterióide, e obviamente aí se inicia toda a fixação biológica. Bom, primeiro nós temos que lembrar o seguinte, né? Essa bactéria que nós utilizamos hoje, ela no laboratório ela é tratada a pão de ló.
né? E nós recebemos uma bactéria com uma elevada capacidade para reconhecer o sítio de infecção, né? E também elevada capacidade para, no interior do nódulo, transformar N2 em amônia. Agora, se você se remonta à microbiologia, né, ao que a gente aprendeu lá na microbiologia, bactérias em geral não toleram ambiente ácido, ok? Então, ter um solo bem corrigido na sua acidez é de fundamental importância para a sobrevivência da bactéria. Beleza. A relação entre a leguminosa, e aqui especificamente vamos dar nome ao boi, né, a soja, e o Bradyrhizobium, seja Japonicum ou Bradyrhizobium eukiami, é uma relação de verdadeira paquera, Lucas, né? Quem inicia a paquera é a planta. Então, a planta chama a bactéria para o jogo. Qual é a condição sine qua non que se considera como importante para o início dessa paquera entre a planta e o rizóbio? De que não exista elevada disponibilidade de N a nível de rizosfera. Então, muito cuidado ao sojicultor quando ele abusa de doses maiores na semeadura, né? A saudosa, que Deus a tenha, Joanna Dobenheim, né? Esteve a um triz de ganhar o prêmio Nobel. Ela era uma fiel defensora da fixação biológica de nitrogênio, que até mesmo nas áreas arenosas ela defendia que tem que ser nitrogênio zero, né? Eu quase que apanhei dela quando diz que em áreas arenosas, né, por nós termos uma reserva menor da fonte de nitrogênio, que é matéria orgânica, nós teríamos que dar um impulso. E eu ainda continuo pensando nisso, né? É importante que a gente faça uma adubação nitrogenada para dar início ao arranque inicial da planta, para formar mais pelo radicular. Muito bem. O que a planta faz nessa paquera? Ela libera, a nível de rizosfera, flavonoides, né, que funcionam para a bactéria como um estímulo quimiostático positivo, né? Então, a bactéria que é flagelada se movimenta em direção àquela fonte de flavonoides, porque milenarmente aprendeu que ali ela vai ter casa, comida e roupa lavada, né? Ela aprendeu que a planta vai responder à infecção, que é uma infecção positiva, formando um nódulo, que é a casa, né? Ali dentro, a bactéria vai ser sustentada com açúcares, vitaminas, hormônios, comida e roupa lavada, né? E se brincar, vai ter o cafezinho também. Não tenha dúvida disso. Agora, isso representa um custo energético caro para a planta. Quando a bactéria se aproxima em resposta quimiotáxica à liberação dos flavonoides, há um intercâmbio de sinais entre bactéria e planta, né? Então, a bactéria libera a nível de rizosfera o que nós consideramos sejam os promotores envolvidos com o estímulo da divisão celular para formar o pelo radicular, né? Os genes da nodulação. Então, a planta responde com uma divisão e crescimento desordenado de células, formando essa estrutura chamada nódulo, ok? Agora, para a bactéria reconhecer o sítio de infecção, a planta tem que expor esse sítio de infecção, que se acredita seja uma proteína chamada lectina, onde para a sua síntese ou exposição, ainda isso não fica muito claro para mim, é necessário que a planta esteja com um bom aporte nutricional focado em fósforo, né? Então, essa proteína chamada lectina depende da planta estar bem nutrida em fósforo. A bactéria, então, reconhece o sítio de infecção, penetra e de dentro para fora das células do córtex vem se formando essa estrutura chamada nódulo. Quando a bactéria está presente no interior do nódulo, ela sofre transformação pleomórfica, se transforma em bacterióide, perde o flagelo e passa a expressar o gene que em vida livre ele pensava. Que gene é esse? Aquele que codifica para a enzima da síntese nitrogenase. A nitrogenase atua sozinha? Até pouco tempo pensávamos que sim. Mas o bom da fisiologia é que ela se renova, né? E aí vem a ciência mais forte nos mostrando que a
nitrogenase, sem auxílio da ferridoxina, sem auxílio da hidrogenase, ela não consegue sozinha transformar NO2 em amônia. E aí vem os aspectos nutricionais ligados à atividade e proteção da nitrogenase. A nitrogenase é uma enzima que ela não pode trabalhar num ambiente onde exista elevada concentração de oxigênio na forma livre. Né? Por quê? O que a nitrogenase realiza? Ela catalisa um fluxo de elétrons e de prótons sobre a tripla ligação covalente entre átomos de hidrogênio. Quem é o sujeito, desculpando a palavra, por assim dizer, mais tarado em elétrons que existe? É o oxigênio. Então, se o oxigênio estiver presente no ambiente da nitrogenase, ele sequestra elétrons e prótons para formar água. O que é necessário, então? A síntese de uma proteína chamada leghemoglobina, cujo precursor é a cobalamida, onde se apontam para dois elementos importantíssimos para a sua síntese, cobre e cobalto. É por isso do pacote da fixação biológica do nitrogênio se apontar para cobalto. Mas também se aposta para molibdênio, né, Lucas? Por quê? Porque ali na nitrogenase eu preciso não apenas de molibdênio, preciso de ferro, preciso de enxofre para formar o grupo M, né? E beleza, aí a nitrogenase não atua sozinha, depende de ferridoxina. Ferridoxina, mais uma vez, ferro e enxofre. E quando finalmente envolvemos a hidrogenase, que é a que cicla os hidrogênios para formar amônia, nós precisamos de níquel, né? E aí, Deus o tenha também, o saudoso professor Malavolta, um dos grandes impulsionadores no reconhecimento do níquel como micronutriente essencial. Né? Até pouco tempo nós falávamos apenas de cobalto e molibdênio para garantir uma melhor FBM. Hoje não tem como abrir mão do níquel, Lucas. Né? Não apenas no processo de fixação biológica do nitrogênio, mas lá para frente também no metabolismo de ureídio pela folha. Se não houver manganês, se não houver níquel, nós teremos uma urease de folha praticamente paralisada. E aí o ureídio se acumula na folha e automaticamente a planta interpreta como uma situação em que ela tem que paralisar a fixação biológica de nitrogênio. Né? Então, uma fome oculta de manganês e de níquel poderá repercutir também negativamente em parálise da fábrica de nitrogênio que está nos nódulos pelo acúmulo de ureídio na folha. Então você veja, né, que além do custo energético, que é caro para a planta, né, se você oferta oportunidade da planta ser infeccionada pelo Rhizobium, e a essa mesma planta você oferta nitrogênio suficiente, ela não irá piscar o olho para a bactéria na relação de paquera. Ela não irá liberar flavonoide. Ela não irá expor os sítios de infecção, porque o custo energético para a planta é altíssimo. O custo energético de fabricação de nódulo e de manutenção do bacterióide dentro do nódulo é altíssimo para a planta. Mas para o produtor é o custo mais barato de todo o sistema de produção. E é que onde mais carinho o produtor deveria ter, sabe? Para fazer uma inoculação como manda o figurino. Uma inoculação que permita a ele ter planta com 18, 20 nódulos graúdos, né? Próximos, né? Não tão distantes do eixo principal da raiz. Né? Aí nós temos nitrogênio para dar e vender, Lucas. Com certeza. Maravilha, professor. E um comentário que o senhor fez, que eu até anotei no meu caderno, que eu achei muito pertinente. Bactérias não toleram ambiente ácido. Fantástico esse comentário do senhor, e eu chamo a atenção aqui num ponto muito relevante. E convido a todos a fazerem um teste do produto que vai usar no tratamento de sementes, o produto relacionado a enraizamento e também a nutrição das sementes e dos nódulos, porque é muito comum, professor, a gente ter no mercado o uso do Comô, inclusive de qualquer empresa, e normalmente esse Comô a gente vai ter um pH 2 a 3, que é baixíssimo, e isso leva a uma mortalidade muito grande das bactérias. Então, aquilo que a pessoa comprou achando que era uma quantidade, naturalmente, a hora que ele vai oferecer para a planta, ele está oferecendo talvez menos da metade daquilo que ele comprou, por causa do pH do produto. Sem dúvida.
e a gente buscar usar assim, um produto com pH compatível com o que seria ideal para a bactéria é muito interessante. Eu não poderia deixar de comentar aqui, professor, que o que o senhor comentou, assim, fantástico, excelente resposta, e a gente vem caminhando para algo que é difícil de deixar de falar, que a gente falou de enraizamento, falamos de nutrição de bactérias e também metabolismo de nitrogênio para a soja e pH adequado, e é interessante, nós temos tudo isso num produto só, que é o Obsidian. Eu convido aí os ouvintes a conhecerem melhor, muito bacana. Obrigado, senhor. É mesmo, Lucas. Ali nós temos um baita de um produto pensando nessa relação do cobalto com a bactéria, né? Que, além disso também, né? Além das outras formulações com pH muito ácido, né? O índice de salinidade do cobalto é altíssimo, né? E talvez seja o que mais causa mortalidade de bactéria, né? Razão pela qual nós, tentando orientar o produtor, dizemos a ele que se ele estiver fazendo o famoso sopão, né? Porque às vezes, lamentavelmente, se faz isso, o produtor mistura bactéria com tratamento químico com cobalto e molibdênio, né? Que ele, se ele não tem condições de comprar um micron, né? Que ele utilize cobalto e molibdênio, assim como recomendou a Embrapa quando passou a perceber que cobalto tinha uma grande influência em mortalidade de bactérias. Então, que utilize o cobalto no vegetativo, né? Quando ele estiver fazendo, por exemplo, a primeira aplicação para controle de plantas invasoras na lavoura, né? Ele aproveitar para... né? Mas se existe a tecnologia e se desde cedo nós temos tecnologia para não comprometer a mortalidade de bactérias, vamos partir para esse tipo de tecnologia, né? Para estar ofertando desde o início para a planta ali, no sistema radicular, na sua boca, por onde entra a bactéria, disponibilidade à vontade de cobalto, de molibdênio, de níquel, né? Que esses são os componentes que estão presentes no Obsidian. Além, claro, de outra tecnologia que também está lá dentro, que é muito importante. Professor, pegando assim essa linha que o senhor já está comentando com a gente, em uma palestra do senhor, o senhor falou algo que me marcou muito e eu levo isso para sempre. A fase reprodutiva da soja é a fase mais exigente. Não dá para contestar, né? E quando a fase reprodutiva está se aproximando, né? Como é que minha planta tem que estar para receber essa fase, esses gastos metabólicos que ela vai ter a partir daquele momento? Qual que é a importância de cada flor ali, né? É importante para a planta. Então, assim, eu queria que o senhor comentasse como que eu preparo a minha lavoura para receber a fase reprodutiva, para que na fase reprodutiva não haja nenhuma deficiência, não tenha nenhum problema, para não se perder energia com outros recursos, a não ser aqueles que me interessam, né? A flor, o grão. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre. Ótimo, ótima pergunta, ótima colocação, Vanessa. Vamos pegar então como exemplo a soja, né? E vamos imaginar que além da reserva energética que existe lá no grão, para nós é grão, mas para a planta são os seus filhos, né? A sua descendência. Além da reserva energética na forma de sacarose, um pouquinho de carboidrato também, nós temos uma reserva proteica altíssima. Né? E se nós fôssemos atender a soja corretamente na sua demanda de nitrogênio, e ela tem que ser pela fixação biológica, nós estaríamos em condições de estar ofertando no mercado soja com 45% de proteína. E aí, a partir do momento que nós temos que fazer isso, eu acho que o nosso Ministério da Agricultura ele tem que começar a exigir do mercado internacional, que é o nosso comprador, bônus pelo teor de proteína. Porque a China não veio buscar mais soja no Brasil que nos Estados Unidos, porque a gente sabe dançar samba, né? Porque a gente é mais simpático. Não, eles vieram atrás da soja brasileira porque a soja brasileira tem mais proteína. Ora, então, uma planta que chega ao reprodutivo, a obrigação de estar com uma fábrica de nitrogênio a nível de sistema radicular é condição que não podemos deixar de plantar. O que significa mais fábrica de nitrogênio? Significa mais biomassa de pelo radicular. Essa é a alma da raiz, Vanessa. A alma da raiz é o pelo radicular, que não tem duração eterna.
né? O pelo radicular, ele nasce, cresce, funciona, morre, regenera. Nasce, cresce, funciona, morre, regenera. O sistema radicular, do momento da germinação até ao final do ciclo da planta de soja, é um dreno eterno, Vanessa. Ela é um dreno eterno. Ela depende do fluxo de açúcares que vem via planta. Agora, veja bem, quando nós temos a planta apenas no vegetativo, a folha, que eu, nas minhas apresentações, a ela atribuo várias funções, a primária e mais importante, talvez, na minha visão, seja a de refrigerar, né? Segunda, ela é uma bomba d'água. Terceira, ela é uma bomba de gasolina. Ela é uma bobina. E, finalmente, a sua quinta função, talvez a mais importante de todas, seja motor. Então, essa planta ela tem que chegar ao reprodutivo com esse motor se refrigerando o tempo todo, sem a bomba d'água. Automaticamente, quando nós falamos se refrigerando, nós estamos imaginando a bomba d'água participando, para levando essa água lá para cima, para as folhas. A bomba de combustível, que é a própria água. A bobina, que não pode deixar de ofertar a centelha para que a água seja oxidada. E depois essa folha fazendo mais fotossíntese que respiração e fotorrespiração. Aí vem o equilíbrio térmico. Se eu tenho uma planta bem refrigerada, bacana. Agora, veja bem, raiz precisa do fluxo de açúcar que é produzido na folha. O que a usina energética, que nós chamamos de cloroplasto, faz com o açúcar que ela produz? Ou ela produz amido dentro do cloroplasto, o que não é oportuno, ou ela exporta açúcar do cloroplasto para o citoplasma para fabricar sacarose, que é o principal carboidrato mobilizado, para estar sempre na maior renovação de pelo radicular. De que depende se produzir amido dentro do cloroplasto ou sacarose fora do cloroplasto? Depende de uma proteína transportadora que funciona a nível da membrana do cloroplasto, que, para exportar açúcar do interior do cloroplasto para o citoplasma e fabricar sacarose, depende da entrada de fósforo. Então, mais uma vez, aonde caímos? Numa planta melhor nutrida com fósforo, né? Então, o fósforo é condição sine qua non para que o açúcar não se acumule no cloroplasto e vire amido, mas para que seja exportado para o citoplasma e vire sacarose. Na síntese de sacarose, o que nós precisamos? Nós precisamos de um nucleosídeo transportador de açúcar, uridina difosfato glicose, que entrega a glicose para se juntar com frutose e formar sacarose. De que depende a produção desse nucleosídeo fosfatado? Depende da base chamada uracila, que não é produzida sem boro. Então, o boro ele é importante para a formação do açúcar e ainda importante para que o fluxo de açúcares no floema não seja interrompido. Porque se houver deficiência de boro, ocorre um bloqueio na comunicação a nível de placa crivada, por onde um elemento do tubo crivado comunica por outro, né? Então, precisamos do fósforo para a saída do açúcar, precisamos do boro para a produção de sacarose, e aí nós vamos precisar do elemento que paga pedágio, por assim dizer, para colocar essa sacarose dentro do floema. Lembre-se, né? A entrada do açúcar no floema é um processo ativo, depende de ATP, precisamos de fósforo para disponibilizar essa energia, e também do magnésio, que é ativador da enzima que hidrolisa ATP para poder colocar sacarose no interior do floema, né? Então, aí sim, Vanessa, nós vamos ter uma planta que na hora da diferenciação reprodutiva e na hora de estar transformando essa flor em vagem ou essa flor em maçã, ela vai estar mais preparada para fazer isso. Não, dos cultivos, eu acho que os maiores estudos em fisiologia são em cima do algodão, né? Uma planta extremamente apaixonante na sua fisiologia. E lá os estudos mais avançados indicam que, às vezes, mesmo tendo uma planta de algodão sendo tratada com pão de ló,
ela pode chegar a produzir abortar até 40% das estruturas que ela produz. E qual é a principal condição condicionadora de aborto? A falta de chegada de açúcares na maçã que foi recém-fecundada, na flor que foi recém-fecundada que originou a maçã. E não duvido que também assim proceda em soja, onde o aborto natural também é elevado, né? Então, muito zelo com folha, né? Essa planta tem que chegar com um índice de área foliar nem muito excessivo, porque as variedades antigas com índice de área foliar 8, 9 em soja se autossombreavam muito, eram pouco produtivas. O que mudou no melhoramento genético na soja? Se reduziu a área foliar, começaram a ser geradas variedades com uma arquitetura de planta melhor, com folhas mais lanceoladas, maior penetração de luz no dossel, né? E essa folha ela tem que estar funcionando a pleno vapor. Mais uma vez, como máquina se refrigerando, com rubisco trabalhando mais como carboxilase do que como oxigenase, e com habilidade para transformar o açúcar em sacarose e transporte de sacarose, né? Porque uma flor, se você pega aí numa população de 300 mil plantas, e você imaginar uma flor a menos, que poderá te ofertar o que de mais comum nós vemos, vagem de 3 grãos, se você faz as contas, né? 300 mil plantas, uma flor 3 grãos, 900 mil grãos, põe um peso médio aí de 160 gramas, você vai chegar a 2,4 sacas de soja por hectare. Vamos facilitar a conta. 3 sacas. Quanto que está a saca de soja hoje? 180 contos? É isso, mais ou menos? Se for R$180, uma flor são R$540. Esse é o custo de uma flor. Então, nós temos que fazer manejo para que a gente tenha um maior pegamento de estruturas reprodutivas. E ali, além de tudo isso, né, principalmente da nutrição, nós temos a sintonia fina, né? A sintonia fina, eu chamo o uso de bioestimulantes, né? Para nós buscarmos uma planta naturalmente, estimulando ela a produzir ou a conseguir um balanço de carbono mais favorável para os hormônios que são apontados como promotores de jovialidade, de metabolismo, de produtividade. Professor, excelente essa visão do senhor, esse trânsito que o senhor fez em relação à fotossíntese, à translocação, porque a gente tem que lembrar, e o senhor pontuou muito bem, que a flor ela também é um dreno, ela é um dreno importante. Eu até trouxe uma informação aqui, que eu acho que é relevante. Tem alguns pesquisadores de Israel, o Benjamin Aroni e o grupo, eles trabalham muito com pimenta. E eles trouxeram um dado assim, um pouco mais concreto sobre o que é a demanda de sacarose por dia para uma flor de pimenteira. E eles falam em 3,6 miligramas por dia de sacarose para cada flor. Então, é uma quantidade relevante, né, professor? Considerável. Nossa, quando você olha para a maçã do algodão, então, uma maçã em pleno crescimento, ela chega a demandar 150 miligramas por dia de fotoassimilados, você imaginando assim, num período de 50 dias, nossa, é um absurdo quando você imagina a formação de 100 gramas de fruto. Nossa, é um absurdo o que a planta demanda com energia, a maçã, para manutenção, para crescimento e depois para maturação, né? E aí no algodão, o buraco é mais embaixo, viu, Lucas? Porque o contexto de folha no algodoeiro, ele é completamente diferente do contexto de soja, de folha numa soja ou no milho, né? Na soja ou no milho, a folha consegue mandar fotoassimilados para preencher todo o espaço reservado para cada grão, acabou a missão da folha, né? No algodão, não. A folha primeiro trabalha no sentido de se conseguir o maior crescimento possível da maçã, para depois, por no mínimo mais 20 dias, se iniciar o processo de maturação de fibra. Porque no algodão, hoje, já se foi aquela época que se vendia algodão por peso. Hoje, se você não tiver qualidade de fibra, você entra num deságio absurdo,
né? E possivelmente a sua fibra vai ficar relegada ao que existe de pior na indústria têxtil no mercado. A ideia não é essa, né? A ideia é se eu consigo formar cultivos que me permitam a obtenção de fibra premium para que o produtor possa exportar essa fibra ganhando mais dinheiro, essa é a proposta. E assim vamos fazer, né? E só vamos fazer isso se a gente consegue gerenciar energeticamente o algodão da melhor forma possível. Professor, até aproveitando que o senhor falou um pouquinho aí do algodão, né? E pegando aí a sua experiência na cultura, a gente gostaria que você falasse um pouquinho como que o senhor entende aí um bom manejo de regulador de crescimento, pensando em melhorar essa arquitetura de plantas de algodoeiro. Qual que é a sua percepção sobre esse tema? Querida, você tocou no assunto que eu considero um assunto importantíssimo, né? Como ferramenta para a gente buscar o gerenciamento energético mais apropriado para maior fixação de estruturas reprodutivas, para maior peso de capulhos e para maior rendimento de fibra, né? E também de qualidade. Essa pergunta ela é, vamos dizer assim, a mais incisiva, né? Quando a gente discute sobre fisiologia do algodoeiro. Como fazer melhor uso do regulador de crescimento? Bom, é primeiro necessário entender a planta de algodão e o que muda nela, né, ao longo do ciclo fenológico. O algodão ele é um pouquinho mais complexo, né, morfofisiologicamente falando. Mas para falar resumidamente, ao longo do ciclo nós temos uma planta que se comporta de diferente forma da germinação, emergência, até o estabelecimento da cultura, que é emissão das primeiras estruturas reprodutivas. Nós temos uma planta com um comportamento, e depois da emissão das primeiras estruturas reprodutivas, a planta com um comportamento assim, extremamente oposto ao que é o comportamento da primeira fase. Na primeira fase, nós temos uma planta exímia em crescimento radicular em profundidade, com uma taxa de crescimento parte aérea muito reduzida. E que, exatamente por isso, lhe confere baixa competitividade perante as plantas invasoras. Bom, na primeira fase, que vai até o aparecimento do primeiro botão floral, se nós recordarmos o papel da folha como motor, esse motor produz energia para sustentar dois drenos, né? O dreno de crescimento de parte aérea com pouca fome por assimilados e o dreno de crescimento do sistema radicular com uma fome intensa por assimilados. Na média, se aponta para um ritmo de crescimento parte aérea de 1 centímetro ao dia. Nessa mesma fase, na fase de estabelecimento, se aponta para uma média de taxas de crescimento de raiz em profundidade de 5 centímetros ao dia. Então, nós imaginamos 1 centímetro parte aérea, 5 centímetros raiz. Dos 6 centímetros, 5 é raiz. Se a gente faz essa conta, de 6, 5 é raiz, 83% do crescimento é para a raiz. Ok? Diríamos, por que nós temos essa planta tão exímia em crescimento radicular? É só prestar atenção na sua origem, né? Se apontam 4 possíveis centros de origem para o algodão, todos eles são quase ambientes xerofíticos, né? De baixa distribuição pluviométrica. Então, essa planta aprendeu desde cedo que se não tivesse o principal componente que define sua estabilidade funcional, que é a água, ela fracassaria no seu objetivo básico, né? Bom, aí, dependendo da região, principalmente altitude, se nós tivermos regimes térmicos com temperaturas mais elevadas durante o dia e temperatura mais elevada à noite, nós teremos aparecimento do primeiro botão floral muito cedo, talvez com 28 ou 30 dias. Se estivermos em regiões de maior altitude, com noites mais frias, o acúmulo de calor é menor
e possivelmente o aparecimento do primeiro botão floral vai lá para 35, 38 dias, não importa. A partir do botão floral, o motor agora está na incumbência de sustentar mais um dreno, que é o dreno reprodutivo. Então, continua o dreno de crescimento de parte aérea, o dreno de crescimento de raiz e o dreno reprodutivo. Mas o que muda na planta? O dreno vegetativo, parte aérea, passa a expressar toda a sua fome. Aquele ritmo de crescimento que era de no máximo 1 centímetro ao dia, parte aérea, até os primeiros botões florais, ele poderá quadruplicar. Ok? Então, passamos a ter um dreno vegetativo com mais força, crescimento de caule, continuamos com dreno de sistema radicular e temos um dreno reprodutivo cuja habilidade para brigar pelos açúcares que estão sendo produzidos pela folha é mínima. É mínima. Botão floral não consegue competir pelos açúcares formados via fotossíntese com o caule. Botão floral se transforma em flor. Flor é fecundada. Maçã recém-formada. E até aproximadamente uns 10, 14 dias depois de fecundada, né? Essa maçã que cresceu também não tem habilidade para competir com os açúcares contra o crescimento vegetativo. Então, obrigatoriamente, especialmente quando nós temos variedades com uma agressividade maior de crescimento parte aérea, né? E isso existe no mercado, nós temos que fazer o gerenciamento energético através do manejo de regulador de crescimento. Todos os que existem no mercado, o princípio ativo acaba sendo o mesmo, os diferentes produtos comerciais, cloreto de mepiquate, e nós temos um outro produto que é o cloreto de clormequate. Não importa, os dois atuam no mesmo ponto, inibindo a síntese de giberelina, ou seja, eu vou ter encurtamento de entrenó. Essa é a proposta. Então, nós trabalharmos impondo freio ao crescimento vegetativo para termos planta que canalize mais açúcares para o crescimento reprodutivo. Consideramos que talvez o momento mais oportuno para fazermos a primeira intervenção com regulador de crescimento seja quando do aparecimento dos primeiros botões florais, desde que essa planta não tenha atingido mais do que 30 ou 35 centímetros de altura e se a condição permite. O que eu estou querendo dizer com isto? Se a planta atingiu 30, 35 centímetros de altura e o botão floral não apareceu, não espere para fazer regulador de crescimento, porque está diante de uma variedade agressiva e de uma situação de ambiental de manejo favorável ao crescimento vegetativo. E quando eu expressei aqui, se a condição permite, é que essa planta não esteja sob qualquer fator estressante, que poderá ser um estresse químico provocado por uma fitotoxicidade decorrente da aplicação de herbicida, que poderá ser um veranico condicionado pela ausência de chuva, ou até mesmo um estresse por falta de oxigênio no solo decorrente do excesso de chuva, que foi a situação que caracterizou grande parte das áreas do Mato Grosso e até mesmo na Bahia, nessa safra, né? Recentemente eu estive na Bahia, vou de forma mais frequente ao Mato Grosso, e os relatos que nós ouvimos de gerentes, consultores, proprietários de um estabelecimento de lavoura com excesso de chuva. Dizer, nós tivemos estresse luminoso, condicionado para menos fotossíntese, e estresse por anoxia ou por hipoxia. Ou falta ou deficiência de oxigênio. Ora bolas, o que a deficiência de oxigênio provoca no algodão? Ele imprime uma situação de quase zero formação de pelo radicular. Zero formação de pelo radicular. Né? Então, nós temos uma planta estressada, uma planta que, por não ter a fábrica do hormônio da juventude, que é a citocinina, estará condicionada a menores taxas de crescimento por divisão celular. E, obviamente, uma planta que não terá condições, né, de, quando chegar na diferenciação reprodutiva condicionada pelo acúmulo térmico, de ter um bom crescimento
né? Então, nessas situações, se esconde o regulador e deve-se proceder para resgatar essa planta, né? Resgatarmos essa planta. E aí entra em jogo, né, excelentes alternativas que nós temos. A primeira de todas é pelo manejo nutricional, né? A importância de nós termos um bom equilíbrio com cobre, com zinco, com ferro, com manganês, né? São importantíssimos como cofatores para detoxificação pela superóxido dismutase. Mas não podemos esquecer que qualquer que seja a superóxido dismutase, demandando como cofator cobre, zinco, manganês, todas elas são ativadas por magnésio, né? Mais uma informação brilhante trazida à tona pelo último dos moicanos, que eu chamo assim o Dr. Ismael Kakimaki, com todo respeito, é claro, né? E além disso, devemos lembrar que a planta, internamente, ela apresenta um sistema antioxidativo fora superóxido dismutase, que é glutationa, né? Que é o ácido ascórbico, né? Então, uma planta bem abastecida com molibdênio, né? Uma planta bem abastecida com enxofre, para ela canalizar para a cisteína. Mas também nós temos alternativas. Nessa safra mesmo, nós conseguimos recuperar ali na região da 163, na região de Lucas, né? Cultivo de algodão que estava com problema do carry-over pelo herbicida utilizado na soja. Qual que foi a providência? Nós partirmos para uma nutrição, para detoxificação e logo em seguida com bioestimulantes, né? IMAP purificado e boro. Olha, a resposta que o produtor viu, ele ficou de queixo caído, né? E um produto que nos ajudou muito ali, Lucas, né? Embora não tenha sido oportuno para a fase, né? Mas eu recomendei para o produtor esse mix, né? Que vocês têm. Existem alguns macros, eu não vou me lembrar de cor. Acho que foi o Profol, não sei se foi o Profol Produtividade, foi o Profol Produtividade, que não estaria na hora de aplicar, mas pelo enriquecimento que tinha ali de micro, né? Eu falei, vai ser ele agora, primeiro, e depois nós demos um subsídio para levantar essa planta, trabalhando com esse blend que vocês têm aí de extrato de algas mais aminoácidos, né? Que foi, assim, uma coisa fantástica, né? A recuperação do cultivo foi uma coisa, tá lá, né? Se há pouco tempo atrás tivesse chegado a chuva que se estava esperando, com certeza seria algodão de 370 arrobas, né? Uma produção diante do que é o quadro hoje da cotonícola do Brasil, né? Em algumas regiões nós temos algodão com sério problema para produzir, né? Então, e aí a primeira aplicação dependerá de regulador da agressividade da planta. Nós temos que analisar o solo do ponto de vista físico, químico e biológico para ver se existe ou não subsídio para crescimento radicular. Nós temos que analisar o montante de nitrogênio que já se fez, né? Porque o algodão, dependendo da situação, com 10, 15, estourando 20, 25 dias, você já deve estar fazendo a primeira adubação de cobertura e potássica, né? Então você está estimulando o crescimento. E o mais importante também é saber como está o acumulado de água até o momento da primeira aplicação e o que São Pedro promete depois dessa aplicação, né? Agora, se todas essas perguntas, variedade agressiva, disponibilidade de água, bom aporte de nitrogênio, não há estresse, vão dizer, vai haver crescimento, e nós estamos diante de variedade agressiva, aí nós temos que cantar de galo, aí nós temos que trabalhar com doses mais oportunas. E depois dessa primeira aplicação, ir monitorando taxa de crescimento da planta para ver quando será o momento mais oportuno da segunda intervenção, da terceira intervenção. Não podemos elaborar calendários, né? Temos que sujar botina, né? Temos que andar no campo, temos que monitorar planta, porque quem vai nos dizer quando será a próxima aplicação é a planta, em resposta fisiológica ao ambiente onde ela se encontra e ao manejo que ela está recebendo. Beleza?
Então, regulador de crescimento eu não encaro apenas como uma ferramenta para gerenciar porte, né? Eu encaro como uma ferramenta condicionadora de produtividade. Não tenha dúvida, Lucas, né? Através do regulador de crescimento nós podemos fazer muita diferença no algodão, né? Mas, claro, precisamos de uma planta bem equilibrada, né? Uma planta se refrigerando, porque a fotorrespiração no algodão, Lucas, ela é monstruosa. É monstruosa. Em alguns casos, em situação de estresse, tem-se mensurado taxas de fotorrespiração que chega a consumir 40% do carboidrato produzido pela fotossíntese. Então, temos que respeitar o algodão, né? Qual que é a sua origem? Sua origem é o deserto. Uma planta que aprendeu a viver isolada, Lucas. Essa planta não aprendeu a viver em comunidade e às vezes chegamos em lavouras onde se está exagerando de excessos de plantas na linha. É claro que não se discute qual deve ser a melhor distribuição espacial de plantas com alguns fatores, né? Nós temos que analisar textura de solo, temos que analisar variedade, temos que analisar época de semeadura, né? Mas não podemos exagerar de excesso de plantas, né? Porque é uma planta extremamente fominha por luz. É uma planta que não satura por luz, Lucas. É uma planta C3, né? Eu lembro, eu estava lá em Viçosa, né, em 84, como calouro da fisiologia vegetal, primeira vez. O professor diz assim: toda planta satura por luz, né? E eu aprendi aquilo, decorei aquilo, e durante muito tempo fiquei falando que toda planta C3 satura por luz. Algodão um dia falou para mim: cala a boca, professor Pazzetti, você não sabe de mim. Uma planta que não satura por luz, quanto mais luz ela recebe, mais produtiva ela se torna. Muito interessante, professor, muito bacana mesmo, excelente. Quero aproveitar que o senhor comentou lá, mandar um abraço para todos os colegas ali da UFV, né, professor? Da escola ali, muito bom. E, professor, excelente, muito obrigado mesmo pela grandiosa resposta. O senhor é uma das pessoas que eu considero que tem mais experiência em relação ao tema regulador de crescimento no algodoeiro. É fantástica essa resposta do senhor e mostra que a gente tem que estar de forma realmente, igual o senhor falou, né, botina no chão, avaliando e estando ali presente no campo. Obrigado pela resposta. Professor, nós estamos chegando ao fim do bate-papo e está excepcional. Vou falar para o senhor que a gente consegue ficar aqui o dia inteiro ouvindo o senhor, mas vamos ter que chegar ao fim e eu queria passar a palavra para o senhor fazer as considerações finais, mandar um recado aí para os nossos ouvintes. Bom, em primeiro lugar, eu quero externar aqui mais uma vez, né, o agradecimento à ICL por essa belíssima oportunidade que me concede aqui de estar nesse Plantcast, para a gente trocar essas ideias, né? Foi um bate-papo extremamente agradável, extremamente provocador, né? E claro, né, tanto do lado de vocês quanto do lado meu, a gente foi muito oportuno nas colocações, assim considero. Agradecer também a todos os ouvintes, né, do Plantcast, da ICL. Obrigado por esse prestígio, né, e privilégio que nos concedem de poder estar como ouvintes. E o recado final que eu gostaria de externar aqui, Lucas, é de deixar claro que hoje, genética não é mais desculpa para se produzir, né? Que nós precisamos de dar o melhor ambiente para essa planta. E precisamos lembrar que para a planta funcionar de forma correta, ela tem que estar todos os dias da sua vida, desde a emergência até o finalzinho, com no mínimo 80% de água dentro dela, para poder se refrigerar, para poder utilizar a água como amortecedor térmico, para poder utilizar a água como veículo para fazer a sopa de nutrientes, porque ela não come, ela bebe, para ter água para utilizar como gasolina na fotossíntese, para ter água para mobilizar açúcares. Essa é a primícia básica, né? Conseguir balanço positivo de carbono mais fácil, especialmente na planta C3, só será possível se nós mantermos plantas se refrigerando por mais tempo. Não existe outra saída. E, obviamente, nutrição, Lucas. E ali, externo aqui também o meu parabéns à ICL, né, pela inovação que veio a criar na criação dos fertilizantes especiais, na criação
e na oferta de matéria-prima de qualidade ao produtor, né? Eu fico encantado com essa grande evolução, né, nesse mercado de fertilizantes que a ICL trouxe para nós, né? Oportunidade de estar trabalhando com formulações que nos permitem manejo de nitrogênio por mais tempo, né? Que nos permitem manejo de enxofre por mais tempo. E da mesma forma, na nutrição foliar, né, com matéria-prima de qualidade que, quando a gente aplica isso no mercado, a gente vê o resultado. Não será, a não ser pelo manejo fisiológico, e especialmente dentro do manejo fisiológico, pelo manejo nutricional, que iremos fazer a diferença. Só nos resta manejo fisiológico e manejo nutricional. E na linha de bioestimulantes, né, também, parabéns por essa inovação também, e por estar ofertando também no produto no mercado, que a gente vê a diferença, né? E óbvio, a gente passa às vezes a recomendar, mas para recomendar a gente tem que ter fundamento, né? E só existe fundamento quando você aplica e vê resultado. Então, mais uma vez agradecer a todos, né? E lembrem-se disso, né? A planta é uma máquina e como máquina ela tem que funcionar da forma mais afinada possível. Da forma que eu falo, equilíbrio funcional. Excelente, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns por todo o legado que o senhor deixa aí para a agricultura brasileira. O senhor tem ajudado a construir uma agricultura muito mais forte. E quero agradecer a todos os ouvintes em nome da ICL. Muito obrigado, Vanessa, Luciele, pela participação, a todo o time de suporte. ICL, Impacto para um Futuro Sustentável. Muito obrigado. Até o próximo capítulo. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um Futuro Sustentável.